Metempsicose. Questão 611. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e, absolutamente, não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos do germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Se a gente pega a semente de limão, laranja, mexerica, tangerina e mistura tudo junto, você tem que ter quase um sétimo sentido para poder distinguir qual é qual. Depois que nascer, você vai perceber pelo formato da folha, pelo cheiro da folha, se você conhecer esse cheiro e esse formato. Então, na semente, embora sejam várias sementes muito parecidas, vai nascer uma planta diferente. E se for laranja lima, laranja serra d'água, laranja campista, laranja Bahia, as sementes serão praticamente idênticas. E só quando começar o fruto é que a gente vai conhecer. A menos que você seja um excelente perito para reconhecer pelas folhas ou pelo cheiro. Pois bem, da mesma forma, os espíritos têm a sua formação, têm toda uma característica que só vão poder ser perfeitamente identificada com o caminhar do processo evolutivo, com o caminhar de cada um de nós aqui na Terra. Então, a origem do princípio inteligente universal é uma só. Mas o que cada um vai fazer da sua contraparte é que vai diferenciar, é o que vai nos conduzir pelo processo evolutivo, pelo caminhar rumo a Deus. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal, só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Como a entendem, não é verdadeira. Ou seja, o processo vem dos animais para o ser humano, mas nunca vai dos seres humanos para os animais. Aí você fala assim, mas e aqueles espíritos que vão para planetas inferiores reencarnar em hominídeos? Em hominídeos, mas não em animais. Até porque é para eles uma punição estar lá. Aí tem aquelas pessoas que gostam de brincar de Deus, brincar de manipulação genética. Tudo bem, lá eles vão manipular a genética daqueles seres hominídeos para fazê-los homens. Só que lá não tem tablet, não tem celular, não tem luz elétrica e muitas das vezes não tem nem fogo e roda. Fiquem atentos. Questão 612. Poderia encarnar no animal o espírito que animou o corpo de um homem? Isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Conforme já explicamos várias vezes, a doutrina espírita vem mostrando para a gente, o espírito vai em condição ascendente de evolução. Aí você fala assim, e eu já acreditei assim, muitos colegas meus acreditavam assim, quem um dia for presidente da República é um espírito superior que não vai reencarnar como mendigo. Ao lermos o livro do Rochester, faraós reencarnavam como mendigo. Imperadores romanos reencarnavam depois como mendigo e às vezes até com atrofias das mais variáveis, como está no livro A Força da Bondade, 50 anos depois, e tantos outros que vão de Mário Tiradentes, e tantos outros que vão mostrando-nos o processo de evolução, o processo de caminhar, para que a gente consiga, então, entender e raciocinar sobre o nosso compromisso, sobre a nossa responsabilidade. No livro Iniciação em Viagem Astral, tem uma grande autoridade religiosa reencarnada no interior do Ceará em condições de extremo sofrimento, extrema penúria, para resgatar os seus crimes cometidos, quando ele teve um grande poder tanto dentro da política quanto dentro da igreja. Nenhum de nós vamos estar escape da situação. Tem um líder espírita desencarnado que tem uma cidade que eles o cultuam muito, e uma das casas espíritas, onde ele era bem respeitado, muito admirado,
recebeu uma mensagem dele pedindo orações, porque ele estava indo para reencarnar no Chad. Chad é um dos países mais pobres do mundo. Então, tudo tem um peso, tudo tem uma responsabilidade. Nós temos que prestar muita atenção na forma com que nós agimos, na forma com que nós vamos nos construir intimamente, porque é o que nós vamos colher lá na frente. Não vamos retrogradar para a vida de um animal, mas nós vamos cair socialmente, sim. Vamos para um país muito pobre, sim. Ou até para um planeta muito miserável. Questão 613. Embora de toda errônea, a ideia ligada à metapsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. A intuição é uma coisa muito sutil. Então, quando você começa a ter aquela intuição, você vai pegando aquele fio da meada, aquele ponto de raciocínio, de entendimento, aí você vai caminhando. Mas chega um dado momento que você se empolga com a sua imaginação, com o que você acredita. Aí mistura duas coisas, logicamente que vem aqueles espíritos aproveitadores da situação e te coloca um pensamento que não tem nada a ver. E você vai por um caminho totalmente contrário àquilo que é a realidade. Portanto, a mediunidade intuitiva e a de inspiração são duas que nós temos que ter muito cuidado, que nós podemos mergulhar na criatividade mental, baseada em um monte de fatos que nós vimos, lemos e ouvimos sobre ele, mas também na intromissão de espíritos infelizes que querem induzir aquele médium, aquele sensitivo, sentimentos, pensamentos, imagens que não condizem com a realidade. Portanto, tudo tem que ter o crivo da razão, crivo da lógica, e na dúvida, não divulgue. Seria verdadeiramente em psicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado a outro superior, onde adquirisse desenvolvimentos e lhe transformassem a natureza. Então, o caminhar sempre no sentido ascendente da evolução, no sentido ético e moral, não é no sentido econômico-social. Um grande gênio pode nascer com extrema limitação de inteligência para ele aprender a respeitar certas regras. E a gente vê muito disso, inclusive com crianças que já nascem de cedo com deficiências mentais, normalmente é um espírito de um grande gênio que está ali, mas falhou. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. Lembrando que nem todos os gênios vão nascer com deficiências. Para cumprir etapas do passado, tem uma infinidade de dados e situações que não dá para falar em 5 minutos. Portanto, a gente deu um exemplo dentro de infinidade que existe. E aqui, passar diretamente do animal para o homem, inteligente, racional, evoluído, é muito difícil, é quase impossível. Da mesma forma, o homem não pode voltar para os animais. Tem que passar, é um ciclo de evolução, é um caminhar evolutivo. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operasse entre os seres corporais de duas espécies mostra que estas são degraus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Assim, nós vamos caminhando dentro de um processo de evolução de entendimento. Aí você fala assim, mas famílias muito espiritualizadas, vem uma criança totalmente desproporcional, que é um jovem que dá trabalho o tempo todo e um adulto rebelde a vida inteira. Por isso que está lá no Evangelho, explicando sobre o assunto, os livros Céu e Inferno está explicando sobre o assunto. E aqui no próprio Livro dos Espíritos também já fala sobre o assunto. São espíritos que precisam do contato com pessoas mais educadas, mais instruídas, para ele tomar um empurrãozinho. E tem um caso relatado no livro Paradigma da Desobsessão, ou é no livro ou numa palestra sobre o livro, que um senhor tinha um excelente emprego, uma grande condição social,
E o filho só dava problema. Drogas, viciações das mais variadas. E o pai extremamente materialista. Até que a mãe falou, não, você tem que ir comigo, você tem que me levar para um tratamento espiritual, porque nós já tentamos de tudo que nosso dinheiro pode pagar e não conseguimos nada. Vamos procurar agora um tratamento espiritual. Aí a pessoa, o pai era muito ateu, mas a mãe impôs as regras, a situação que tinha que ir de qualquer jeito, porque era a tábua de salvação. Foi a primeira, a segunda, a terceira vez, atendimento, e num determinado momento, os orientadores daquela reunião de tratamento espiritual chamou os dois para conversar, os pais, o pai, a mãe e o filho, conversaram com os três, no caso, e aí naquele dia teve a reunião para atender o espírito que atacava o jovem. E o jovem não era nada selvagem, conforme as pessoas pensavam. Ele, na vida anterior, era o pai do pai. Então, o filho hoje era o pai no passado e o pai de hoje era o filho do passado, que agia com extrema crueldade com os escravos. E o pai de hoje, que na época era filho, absorveu as piores intuições da maldade para fazer todas as atrocidades com os negros. E o pai fazia vista grossa. Embora tentava dar alguns conselhos para agir com menos rigor, para não ser tão embrutecido daquele jeito, mas não impunha regra firme. E, portanto, um grupo de espíritos que no passado eram escravos e hoje se tornaram vingadores. E ali foram conversando com eles, foram orientando, e eles falaram assim, como que eles vão nos pagar a dívida que tem conosco? Eles iam reencarnar como filho daquele rapaz que era obsediado. Se eles obsediaram ele para usar drogas e outras mais, a epigenética mostra que nascerão com sequelas. Mas vão ser ressarcidos o direito de viver, o direito de uma boa educação, o direito de ter uma família com dinheiro para cuidar deles. Ou seja, nós caminhamos aqui no processo de reajuste com a nossa consciência, com o nosso crescimento. Crescendo. Então, muitas das vezes que a gente vê uma pessoa cometendo barbáries, tem grupos de espíritos por trás para se vingar. Mas a vingança é uma coisa tão burra no mundo espiritual, a palavra é meio forte, né? Mas é isso mesmo. Porque se eles ajudassem a pessoa a fazer o bem, já que é para obsediar, vai fazer campanha do quilo, rapaz. Que eu vou fazer isso, vou fazer... Não, você não vai fazer isso. E atrapalhar ele e fazer as coisas ruins para que ele viesse a fazer as coisas boas, era uma obsessão positiva. Eles também sairiam ganhando. Mas como eles querem destruir, eles querem levar o obsediado para as drogas, estimular o egoísmo máximo no obsediado, e depois eles nascem como filhos dessa pessoa. Acabam recebendo reflexo daquilo que criaram. Esse é o grande problema. Eles criam passando pelo sofrimento duplamente. Né? Eles criam a base do próprio sofrimento que eles vão sofrer. Porque enquanto você obsedia, você é 100% solidário com os crimes cometidos. Aqui não está falando de obsessão, aqui está falando de evolução. Mas nós temos que entender esse processo para não fazermos julgamentos errados. Se o mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, haveria, como consequência, uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação, como os espíritos as ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Nós temos a possibilidade do dinheiro, nós temos a possibilidade de gerenciar, como lá atrás tínhamos fazenda e tínhamos escravos, que se nós os tratássemos bem, os orientassem, os educassem, como muitos fazendeiros fizeram, eles cresceram. E hoje, certamente, são grandes empresários, e aqueles que eram escravos lá, trabalhavam com eles, voltam para ser funcionários deles, funcionários de confiança dentro das empresas, porque todos aprenderam a se respeitar. Ao passo que aqueles que maltratavam, que judiavam, que cometiam atrocidades, voltam em condições de tormento, para tentar se reeducar, para tentar se reestruturar dentro da vida espiritual.
e da vida física também. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da mente e psicose e, bem assim, a circunstância de a terem professado homens eminentes provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. E Kardec pega o gancho positivo da situação. A reencarnação existe porque homens inteligentes, eminentes do passado ensinaram-na, com pequenos erros, como é comum, e nas épocas que nós vivenciamos. Cada época nós cometemos alguns tipos de erro. Em outras épocas, nós nos livramos desses tipos de erro. Antes, pois, constituem argumentos a seu favor que contrários a esse princípio. Um ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Nós não conseguimos entender, não conseguimos desvendar e nem faz muito sentido entender e desvendar. O que é importante é entendermos a marcha do progresso. Dado não é ao homem conhecê-la de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem e, acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Observando mais ou menos sensatas, assim como pode ter aqueles estouvados que falam qualquer coisa, como os hipócritas. Então nós temos que prestar atenção que os dados são nos passados de acordo com um conjunto de fatores e situações que vão nos levar a crescer e aperfeiçoar, conquistando sempre experiência e sabedoria. O problema de aprender alguma coisa errada é que se nós chegarmos ao plano espiritual tendo aprendido errado e não tivermos humildade de aceitar o que é errado, a gente se complica. No livro Céu e Inferno tem um exemplo assim. A pessoa defendia que não existia nada. Quando chegou no mundo espiritual, ele viu que existia um mundo paralelo muito parecido com esse. Ao ser questionado, ele falou, você acha o quê? Que eu vou me dobrar assim aos fatos? Olha, você tem lógica. Você acha que eu vou me dobrar assim aos fatos? E me orgulho. Eu acreditava que não existiu nada e eu quero continuar acreditando que não existe nada. Então tem espírito que ele desenvolve uma determinada tendência para um lado esquisito que fica preso nele. Talvez nós já tenhamos sido assim. Mas com o sofrimento aprendemos a vir para o caminho que nos dá uma base melhor para enfrentarmos as realidades espirituais. Querendo ou não, no caso, se enquadraria numa psicose mental? No caso assim? O termo técnico, eu não sei qual que deveria ser usado, mas é uma fixação mental baseada na arrogância, principalmente na arrogância de achar-se mais que os outros e não se querer dobrar a evidência. Tem pessoas que ele defende determinado conceito, mesmo você mostrando para ele que aquele conceito está errado, a pessoa acha bonito que defender aquele conceito. E assim, espíritos há de todas as formas, de todos os matizes de evolução. Assim como tem todo tipo de gente encarnada, existe todo tipo de espíritos encarnados com tendências. Porque os espíritos encarnados são as almas dos homens que estavam encarnadas. E os homens encarnados sintonizam com espíritos que pensam parecido com eles. Portanto, é lento o nosso progresso. Nós falamos anteriormente que nós estamos aqui como vida espiritual humana há mais de 200 mil anos. Muito mais de 200 mil anos. Imaginem, a vida como hominídeo tem 2,5 milhões de anos. E os espíritos falam, não, a sua vida espiritual começou antes disso. Então nós temos que nos observar bem mais. Quando a gente vê as fotos da galáxia assim, a gente fala assim, a gente tem que ir lá naquele centro onde reside a essência do amor que governa a galáxia, nós temos que nos aperfeiçoar bastante. E tem gente que fala assim, vou sentar à direita de Deus. Aí eu mostro uma galáxia para ele. Falo assim, onde está Deus aqui? A pessoa nunca parou para ver. Falei, olha, isso aqui, a Terra está aqui nessa pontinha. Tudo isso aqui é estrelas, planetas, asteroides, cometas, está tudo aqui. A Terra está aqui nesse cantinho. O Sol é menorzinho. Essas estrelas aqui são muito maiores que o Sol. Porque o Sol também é uma estrela. Só que ele está mais perto da Terra. Olha, Deus, teoricamente, o Deus desta galáxia está aqui no centro dessa galáxia. Mas tem o Deus de todas as galáxias, que é um só.
O Deus de todas as galáxias é o Deus único, que sustenta toda a vida, todo o universo. Os outros são ministros desse Deus. Fui longe, né? É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haverem elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Certo? Não inventei nada. Você vai passando pelas fases inferiores da vida para chegar ao topo. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Assim, o espírito das ostras não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie constitui, física e moralmente, um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade dos princípios inteligentes que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza. Quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde a tirou. Os dois mundos mais adiantados que o nosso, ver número 188, constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem da terra espiritualmente falando. Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, este forma, evidentemente, um elo de cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. O homem possui como propriedade sua a alma ou o espírito, centelha divina, que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais e que é nele o ser principal, que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Bom, então aqui ele está fazendo um relato de uma teoria que não é espírita. Vamos caminhando. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que for inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência, que é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado de acordo com seu adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes deste princípio. Então, a nossa caminhada aqui na Terra, de acordo com o que a gente faz, de acordo com a forma com que a gente vai caminhando, com os princípios que nós vamos adquirindo, isso vale para todos os reinos, ele vai adquirindo princípios dentro daquele reino, daquele momento que ele vive. Agora ele já transcendeu aquele padrão vibratório, ele vai passar para um reino seguinte. Transcendeu aquele padrão vibratório, aprendeu o necessário, ele passa para outro reino. Aprendeu o necessário, ele vai transmigrando também dentro das várias espécies daquele reino vegetal, depois do reino animal. Aí ele vai chegar no reino hominal, que é o quarto reino considerado pela doutrina espírita, e também vai migrando entre as diferentes raças para ele seguir dentro desse processo evolutivo para uma caminhada do aperfeiçoamento de suas faculdades. À medida que a gente vai aperfeiçoando as nossas faculdades, o nosso entendimento, então nós vamos passando para uma outra fase do mesmo processo evolutivo, dentro de grupos, até que a gente pode ir para grupos diferenciados. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus.
como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre os quais seria inútil determos-nos. Cada tópico nós vamos caminhar segundo aquilo que nós podemos entender, segundo aquilo que nós podemos compreender, mas todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas possibilidades, mas acima de tudo o cuidado ao fazer afirmações que comecem a transcender aquilo que os Espíritos trouxeram para nós. E assim, a gente procura entender um pouco mais sobre a espécie humana, entender um pouco mais sobre o processo evolutivo, para que a gente tente se ajudar a sermos um pouco melhores. Se não fosse a doutrina espírita, o que seria de nós hoje? Quantos espíritos obsessores teriam em torno de nós? Será que conseguiríamos reencarnar com a qualidade de vida que estamos tendo? Portanto, a vida vem para nós trazer reflexões, e a doutrina espírita nos dá bases para fazermos outros níveis de reflexão, buscarmos outros níveis de entendimento e procurarmos caminhar com mais segurança, com mais discernimento, para alcançarmos uma vida plena de realizações. Parte 3ª das Leis Morais, capítulo 1, da Lei Divina Natural. Esse e muitos outros livros você encontra no site da FEB Editora. Paz e luz a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para continuarmos a nossa caminhada de realizações e de empreendimentos espirituais, para que nós possamos construir um mundo melhor para nós, para que os futuros que nos aguardam também sejam melhores. Que o amor do Cristo possa estar sempre presente na nossa intimidade. Bons estudos.